pessoal, tudo bem com vocês? Então, ontem não deu pra gravar, mas tudo bem, não tem problema. Hoje, enfim, consegui arranjar tempo para poder gravar mais uma resenha aqui pra vocês, pro canal. E eu trouxe hoje um livro maravilhoso, O Pequeno Príncipe. Ai, gente, esse livro aqui é maravilhoso, maravilhoso! Então, o que acontece com esse livro aqui? Pequeno Príncipe na minha vida sempre foi uma questão, assim, porque eu não gostava de Pequeno Príncipe. Eu achava Pequeno Príncipe um livro bobo, idiota, e hoje eu acho ele maravilhoso. Assim, o que acontece? Esse livro aqui, quando eu era na minha infância, as minhas primas tiveram que ler pra escola. Então, assim, era um livro que ele sempre teve ao meu alcance, sabe? Esse livro aqui. Mas eu achava ele idiota, eu achava ele bobo. Eu tentei dar uma folheada, assim, uma ou duas vezes e eu achei meio blá. Tipo assim, não achei ele digno, sabe? Então, eu meio que cresci com esse preconceito da minha infância e minha adolescência todinha com o Pequeno Príncipe. E hoje eu leio esse livro e eu penso, meu Deus do céu, que livro maravilhoso, que livro perfeito, que livro incrível, sabe? É um livro que ele aparentemente, ele é de criança, ele parece ser de criança, ele tem gravuras que são tipo de criança, ele tem toda uma aquarela que é bem assim do Pequeno Príncipe mesmo, só que ele não é um livro para criança, ele é um livro que é para adultos. Assim, ele não é... Ele é exatamente... Se a gente for definir o Pequeno Príncipe, ele é um livro, assim, meio que de filosofia, mas pero não muito. Ele tem um foco por trás. O Pequeno Príncipe, ele foi escrito em 1943 pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. Eu não sei falar francês, então, assim, perdoem meu francês, eu não sei falar nada em francês. E em francês, Pequeno Príncipe é mais ou menos como Le Petit Prince. Le Petit Prince, mais ou menos assim. Então, o que conta essa história? É a clássica história de um homem que ele tá caminhando no deserto. Ele não tá caminhando, mas na sua infância ele quer ser artista, ele quer desenhar. Só que os adultos, eles não dão moral pra ele, sabe? Eles não o estimulam a querer desenhar, sabe? Então eles falam, ai, para de desenhar, vai aprender aritmética, história, geografia, porque isso sim é importante. Isso sim você vai precisar na sua vida, e não desenhar, sabe? E eles não entendem, assim, o desenho do nosso protagonista. Então ele cresce, ele abandona os desenhos e um belo dia ele está atravessando o deserto do Saara, na verdade, no seu avião. E esse avião cai no deserto e ele se vê numa situação onde ele tá no deserto do Saara e não tem ninguém pra ajudar ele. Então ele fica assim, desesperado. A comida dele tá acabando, a água dele tá acabando e ele tá no meio do nada. Em contraposição, esse livro aqui, ele, metaforicamente, ele conta um caso que aconteceu com o Saint-Exupéry. Ele realmente... Ele era uma daquelas pessoas que trabalhavam na aeronáutica. É aeronáutica que fala? Eu acredito que sim. Ele trabalhava caminhando, ele trabalhava voando assim com um avião pra França. E um belo dia ele cai no deserto junto com ele e um amigo dele. Eles caem no meio do deserto do Líbano, acredito que não é o deserto do Saara. E ele passa lá 4 dias e ele ficou sem água, ele não tava sem comida, ele tava sem nada, ele ficou com febre, ele delirou porque ele tava sem água, ele tava sem nada. Só que ele foi salvo por beduínos do deserto em caravanas. Esse pessoal sempre tá andando por aí, são andarilhos do deserto. Então ele foi salvo graças a esse pessoal, os beduínos, e ele pôde colocar isso aqui no livro. Só que o que acontece?
o nosso protagonista, ele não vai ser salvo por uma caravana de beduínas, ele vai ser salvo pelo nosso pequeno príncipe. E quem é o nosso pequeno príncipe? O pequeno príncipe, ele é de um outro do planeta, na verdade um planeta bem pequenininho, um planeta tão pequenininho que só cabe ele, a rosinha dele e 3 vulcões, 2 que funcionam e um que está em erupção, só que como ele fala aqui, nunca se sabe. Então, ele mora naquele planetinha pequenininho e ele todo dia tem uma rotina que é cuidar da sua planta, dos seus vulcões e também de tirar baobás no seu planeta, porque eles nascem com muita frequência e baobás são muito ruins porque eles são árvores enormes para um planetinha bem pequeno. Então, todo dia ele tem que arar aquela terra para que os baobás não cresçam e acabem com o seu terreno. Então, essa metáfora, ele vive com essa rosinha, só que um belo dia essa rosa, ela é muito difícil de lidar, sabe? Essa rosinha é muito difícil de lidar, então ele se vê obrigado a sair do seu planeta e conhecer outros planetas. Esse livro também aqui pode ser, como eu já falei, pode ser considerado um livro de filosofia, só que ele também é uma metáfora, porque conta um pouco sobre a história do nosso autor, do Saint-Exupéry. O Exupéry, ele era francês, só que ele era casado com a Consuelo, e a Consuelo ela era latino-americana ou ela era argentina. Não era francesa, ela não era da Europa, era uma latina. Então, tem até foto dela aqui no nosso livro. E ele tá, tipo, meio que existe uma diferença cultural entre eles muito grande. Então, aqui a mulher dele. Aqui. Espero que vocês estejam vendo. Então, ele meio que ele sai de casa por um tempo, só que depois ele volta. Ele percebe que ninguém é como a rosa dele. E, sabe, ele foi cativado por ela. E tu se tornas eternamente por aquilo que te cativas, como tá aqui no livro. Então, ele tem que voltar pra sua rosa. Ele volta pra Consuelo, ainda bem. Só que quando ele sai de casa, o nosso pequeno príncipe, ele encontra vários planetas, né? Então ele encontra um planeta de um bêbado, que é de um homem que só sabe beber. Ele encontra um planeta que é de um curioso geógrafo, na qual ele só sabe estudar e estudar geografia, só que ele não é um descobridor. Ele só fica preso nos livros e ele não consegue sair e, sabe, conhecer outras coisas, conhecer de fato o que ele estuda. Tem também aqui o planeta de um vaidoso, que é uma pessoa que é vaidosa por si só. Isso são pequenas metáforas de como o ser humano é. O ser humano é vaidoso. Ele encontra também um planeta de um rei, só que ele não é rei de nada. Ele não tem ninguém lá, só que ele pensa que ele é um rei. Então, assim, esse livro é incrível porque ele conta a história um pouco do ser humano. E enquanto isso, ele vai falando toda a sua história pro nosso protagonista. Ele vai contando toda a sua trajetória, mas o primeiro pedido, quando ele encontra o Pequeno Príncipe, na verdade, quando ele encontra o nosso protagonista que caiu no deserto, o Pequeno Príncipe, ele pede um carneiro. E o nosso protagonista, ele não sabe desenhar um carneiro, né? Então ele pede várias tentativas de desenhar esse tal desse carneiro. E enfim, ele consegue desenhar uma caixa com uns furinhos e ele fala: olha, o carneiro tá aí dentro. E depois ele pede uma cordinha para segurar o carneiro, para que ele não avance na florzinha dele, não destrua a flor que depois ele vai voltar. E tudo mais, e o nosso protagonista, ele fica contando as suas memórias do que ele compreendeu do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe encontra também a raposa que filosofa com ele. A raposa filosofa com ele a respeito do ser humano, que quando o Pequeno Príncipe ele chega aqui na Terra, ele se vê no deserto e ele pensa: nossa, aqui eu tô sozinho. Mas a raposa fala depois que não é só no deserto que ele tá sozinho. Muitas vezes a gente tá sozinho e a gente nem percebe que a gente pode estar sozinho e, sabe, não tem ninguém com a gente. Então, esse livro é incrível e ele tem várias formas de você ver ele. Você pode ver ele como um livro de filosofia, mas você pode ver ele também como uma pequena biografia de uma história de um amor. A história do amor de Saint-Exupéry com a sua Consuelo, né? Então, esse livro é incrível, é um clássico.
Ele foi traduzido para 250 idiomas, é o terceiro livro mais traduzido no mundo, perdendo apenas para a Bíblia e para o Alcorão. Então ele é um clássico, ele é maravilhoso e ele é bem pequenininho, você pode ler ele numa tarde, eu li ele no final de semana. E ele é incrível, gente, e você chora, cuidado, você pode até pensar que não vai chorar, mas você vai chorar. Você pode ser a pessoa mais não sensível para livros, mas esse livro aqui não tem como você chorar. Ele é incrível, eu chorei e não me envergonho disso. E o final é maravilhoso porque o Pequeno Príncipe ele decide voltar para sua rosa. Ele encontra um jardim em determinado momento no deserto e ele pensa: nossa, são todas parecidas com minha rosa. Ela não é única. Mas essas rosas não é a minha rosa. Tem um diferencial ali, tem um diferencial ali porque eu a conheço, eu a cuidei dela desde sempre. Então, essas rosas aqui elas podem até ser parecidas fisicamente, mas por dentro a minha rosa é única. Então ele decide voltar no final e o nosso protagonista ele nunca consegue se esquecer do Pequeno Príncipe. E esse livro aqui ele escreve depois, 6 anos depois, após ele ter conhecido o Pequeno Príncipe, ele decide escrever essa maravilhosa história de como ele conheceu seu Pequeno Príncipe no deserto de Saara, quando seu avião caiu. E é isso, leiam Pequeno Príncipe. Esse livro aqui foi escrito 1 ano antes, na verdade ele foi publicado 1 ano antes da morte do Saint-Exupéry. O Saint-Exupéry ele vai ser morto na guerra, ele tá sobrevoando com o seu avião e ele vai ser abatido por algum dos soldados ou aviões alemães, né, na Segunda Guerra, e ele vai ser morto. Na verdade, ele vai ficar desaparecido por muitos anos, só em 98 é que o corpo dele foi achado, inclusive com uma pulseirinha, ou era uma pulseira, alguma coisa assim a respeito da Consuelo, que estava escrito, e o corpo dele foi encontrado, assim. Mas ele ficou meio que desaparecido, sabe? Foi horrível, assim, deve ter sido horrível para a família dele e para Consuelo. Tem um livro também que é As Cartas do Pequeno Príncipe, só que é um livro mais autobiográfico, é o Antoine de Saint-Exupéry escrevendo seu dia a dia, assim, na guerra, e para sua mãe, para sua mulher. E esse livro eu nunca li, mas vale a pena ser lido. Então, tá aqui, gente, O Pequeno Príncipe. Leiam essa obra. Essa obra é maravilhosa. Desculpa eu não ter resenhado muito bem, que realmente foi tudo muito corrido, então eu peguei um pouquinho desse tempo que eu tinha aqui para resenhar um pouquinho dessa obra com vocês. Essa obra vale super a pena, esse livro é maravilhoso. E é isso, gente. Leiam O Pequeno Príncipe. Um beijo e até a próxima semana.